Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura aqui no canal e hoje um vlog de leitura de um livro especial de Natal. Como eu conversei com vocês já por aqui pelo canal e nas minhas outras redes sociais também, agora em dezembro eu ia fazer o especial de Natal com vários vídeos temáticos. Aqui no canal já tem um vlog de leitura de novembro em que eu li o meu primeiro livro natalino do ano. E aí alguns outros que eu li também durante o mês passado, eu vou gravar alguns vlogmas na verdade, para vocês. Então esse especificamente vai ser o segundo vlog de leitura natalina. É o livro então One Day in December. Eu gravei o unboxing dele para vocês, que já saiu aqui no canal, então caso vocês queiram ver, já está disponível por aí. É um livro que eu estava bem animada para ler. Ele tem uma capa muito bonita, tem uma história bem interessante, então eu estava bem ansiosa para poder adquirir ele e ler durante esse mês. Eu mostrei um pouco dele para vocês quando eu fiz o unboxing, a capa é bem bonita apesar de simples. Também mostrei essa parte de trás para vocês poderem ler a sinopse do livro, caso vocês tenham interesse também. Então é um livro que eu espero gostar bastante. Ele tem por volta de 400 páginas, um pouquinho menos na verdade, mas eu não sei quanto tempo especificamente eu vou demorar para ler ele, porque livros em inglês eu demoro mais mesmo do que os em português, então talvez eu demore essa semana completa para ler ele, ainda não sei. Ele tem aqui 392 páginas. Então, falando sobre as minhas marcações, eu estou pensando em usar essas duas cartelas. No caso, aqui eu vou usar algum tom de azul, que combina bastante com a capa. E aqui eu vou usar esse tom de marrom para combinar com vermelho, porque eu não tenho nenhum post-it vermelho agora. Os meus estão acabando, em breve eu vou precisar comprar novas cartelas. Então, para adaptar, eu vou usar ele. Também vou usar o cinza, porque essa escrita do livro aqui é em um tom de cinza, que eu acho que vai combinar. E também pretendo usar o amarelo por causa desses detalhes. Eu escolhi então 4 cores, mas eu não sei se eu vou fazer realmente o color code com elas. Mas eu vou fazer o color code agora com vocês. E aí ao longo da minha leitura eu vou mostrando quais eu realmente usei, como ficaram as minhas marcações e tudo mais. Bom, por enquanto meu color code ficou assim. Eu pretendo marcar o azul com acontecimentos, o cinza com romance e o amarelo com frases. Mas aí, como eu disse pra vocês, eu vou mostrando conforme a leitura for caminhando. E então, para me acompanhar em One Day in December, eu também escolhi uma nova playlist para me acompanhar. Eu já mostrei esse canal pra vocês aqui, eu disse que eu gosto bastante dele. Ele tem umas musiquinhas semelhantes a jazz que eu gosto bastante. As imagens que a pessoa escolhe também para colocar como imagem do vídeo fica muito boa. Então essa vai ser a playlist que vai me acompanhar nessa leitura. Conforme eu vou avançando, eu vou conversando com vocês, assim como nos vlogs de leitura anteriores. Primeiro dia de leitura de One Day in December concluído, e eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu até agora. Primeira coisa que eu gostaria de atualizar é sobre meu color code. Eu modifiquei um pouco do que eu disse para vocês e adicionei uma cor para coisas de Natal. Por enquanto eu só fiz uma marcação com essa cor, mas ainda assim, por enquanto eu vou deixar, porque eu tô com esperança de acontecer mais alguma coisa natalina que eu possa marcar. O livro é mais focado mesmo nas personagens e na relação entre elas, então não tem tantas coisas de Natal quanto eu esperava, até porque o livro se passa em vários anos. Aqui atrás mesmo tá escrito que o livro vai se passar em 10 anos. Então realmente não vai ser focado no Natal e sim na relação das personagens. No meu primeiro dia de leitura eu parei aqui na página 85. Como vocês podem ver, eu estou em um período de dezembro, então talvez venha alguma parte de Natal. Mas vou conversar com vocês sobre os acontecimentos de verdade. Logo nesse início aqui a gente já tem o primeiro capítulo, que é o que mais se fala na sinopse, que é o momento em que a protagonista, que é a Laurie, está presa em um ônibus e no trânsito. Ela está voltando para casa, é a época do Natal, como vocês podem ver, tá bem perto, ainda é 21 de dezembro. E ela tá presa dentro desse ônibus com várias outras pessoas esperando para chegar em casa.
E aí, enquanto ela tá lá dentro, ela olha pra fora e vê um homem que ela se apaixona à primeira vista. Inicialmente ela só olha pra ele, mas depois ele olha de volta e eles ficam com aquele contato visual por alguns segundos. Ela percebe que ela está apaixonada por ele naquele momento e eu acho essa parte bem romântica. Só que aí o ônibus vai embora e não dá tempo de ninguém tomar uma providência e eles ficam só nesses olhares mesmo. Depois desse primeiro capítulo que narra essa parte, então, a gente vai pro próximo ano, que é de 2009, isso aconteceu em 2008. E aí temos aqui a Laurie ainda lutando para encontrar esse cara, ainda com esperanças disso acontecer. Ela mora em Londres, então ela vai nas cafeterias ali onde ela tenha visto ele, para ver se ele aparece ali novamente e nutre essa esperança de ele realmente ser o amor da vida dela e eles virarem um casal. Até porque ela sentiu o sentimento no olhar dele. Então ela tem muita esperança de que eles realmente fiquem juntos, mas essa busca é totalmente infundada. Uma coisa importante nessa parte é que além dela, uma amiga dela que mora com ela também ajuda ela nessa busca por um tempo e depois é ela que dá o conselho para Laurie seguir em frente, que ela acha que não é uma boa ela ficar presa a essa memória desse cara e nunca encontrar ele. E também é clara a possibilidade dele ser um cara casado ou dele ser comprometido, dela nunca mais encontrar ele ou ele ser um cara ruim. Então ela tenta trazer a amiga à realidade depois desse momento em que elas duas trabalham para encontrar esse cara. Mas enfim, então passa esse tempo em que ela continua apaixonada por ele, mas aos poucos ela vai perdendo a esperança de encontrar ele. É claro que ela ainda olha procurando ele de vez em quando, mas isso não acontece. E aí então pulamos para uma parte em que teria uma festa de Natal organizada pela amiga da Laurie, que é a Sarah. Ela vai organizar essa festa. Nessa festa ela também leva um dos amigos dela pra Laurie conhecer. Ela traz alguns amigos pra ver se dá certo pra Laurie começar a namorar e esquecer esse cara. E também é nessa festa que ela resolve mostrar o novo namorado dela pra melhor amiga. Esse novo namorado é justamente o cara em que ela se apaixonou dentro do ônibus. Então essa é a sinopse do livro e já aconteceu aqui. A partir de agora é tudo uma surpresa pra mim. O livro tem uma escrita muito boa, é bem assim dinâmica, não é nada muito formal e então o nível de inglês é bom pra mim, é confortável. O livro alterna entre capítulos do Jack, que é o cara do que ela se apaixonou, e a Laurie. As partes dele são bem menores e bem menos recorrentes do que a da Laurie, o que eu acho bom. Porque eu não me simpatizei tanto com o Jack até agora, apesar de não ser um personagem que não goste, não é isso. Mas eu prefiro os capítulos narrados pela Laurie. E então, nos capítulos dele, ele fala sobre ele estar apaixonado pela Sarah de verdade, eles estarem namorando porque realmente tem um sentimento mútuo e verdadeiro ali. Mas quando ele conhece a Laurie, ele lembra desse momento do ônibus e agora ele tá em um momento de dúvida. Meio que voltando ou começando a gostar da Laurie mesmo namorando com a Sarah. A Laurie é uma amiga fiel, então ela não tá dando em cima dele nem nada assim, ela tá sendo fiel à amizade das duas. Ela resolveu não contar que ele é o cara dos sonhos dela, mas ela ainda sente sentimentos por ele. Ela procura não ficar muito perto dele, não ter muitas interações para não acontecer nada de errado. Então eu admiro esse aspecto na protagonista e por isso que eu gosto dela. Ela é bem fiel, como eu disse para vocês, bem leal à amizade. Então o livro tá me instigando e eu tô gostando da leitura. Como eu disse pra vocês, não tem muitos aspectos natalinos, por isso ela não tá sendo exatamente como eu gostaria que ela fosse, mas isso não significa nem um pouco que a história seja ruim ou chata. Então, como eu disse pra vocês, a minha leitura tá fluida. Então isso foi o que aconteceu até agora. A tensão maior tá nesse fato da Laurie estar escondendo da amiga dela que ele é o cara dos sonhos dela, e também muito sobre como vão ficar os sentimentos do Jack, que tá namorando com a Sarah, mas ainda assim pensa na Laurie com um pouquinho mais de carinho do que ele deveria pra um cara comprometido. Então vamos ver o que vai acontecer. A parte que eu parei agora era o aniversário da Laurie. A Sarah organizou uma festa esplêndida para ela de aniversário, convidou o Jack para ir também.
a Laurie e o Jack acabaram indo em uma roda gigante juntos, mas aqui eu parei em um momento triste em que o pai da Laurie é hospitalizado. Eu quero ver o que vai acontecer nessa parte. A família dela é muito importante para ela porque ela perdeu a irmãzinha quando ela era mais nova, então também tem essa questão mais dramática da família dela. Mas o meu interesse maior tá realmente como o casal vai se desenvolver, se eles vão ficar realmente juntos no final, porque como eu disse pra vocês, o livro vai acompanhar os personagens por 10 anos, então tem muita coisa ainda pra acontecer, e eu tô bem curiosa pra ver como tudo vai rolar. Eu não fiz muitas marcações até agora, como vocês podem ver, eu fiz pouquinhas, mas conforme a minha leitura for avançando, eu vou conversando com vocês como ela vai ficar. Lembrando que eu parei aqui na página 85. Para compor esse vlog de leitura natalino, eu também coloquei alguns vídeos que eu gravei de um dia que eu fui passear e tinham algumas decorações por onde eu fui. A primeira vocês viram, era um Snoopy bem grande de Natal. Inclusive tem um vlog do ano passado aqui do Natal com o Snoopy quando eu fui na WeCoffee, tava tudo decorado lá, assistindo os filmes de Natal também, então não se esqueçam de ver. E também algumas decorações no shopping que eu fui. Esse shopping em específico escolheu a verde como cor principal do Natal e eu gravei pra vocês porque eu achei tudo bem bonito. Bom, pessoal, já se passaram mais 2 dias de leitura, então eu terminei o meu terceiro agora. Eu resolvi não conversar com vocês no segundo porque não aconteceram tantas coisas, então eu resolvi compilar os acontecimentos nesse take em específico. Eu conversei com vocês então e no meu primeiro dia de leitura eu parei na página 80 e pouco, aqui por volta da página 84, 85. E aí eu vou conversar com vocês até onde eu parei nesse meu terceiro dia, que foi na página 291. Como vocês podem ver, eu já fiz mais marcações, apesar de que não são tantas, tem livros que ficam cheios de marcações assim, mas esse até que estão bem espaçadas. E outra coisa que eu também gostaria de atualizar vocês é que eu terminei aquela minha primeira playlist escolhida para acompanhar minha leitura, então agora eu escolhi outra, que é essa daqui que também é de Natal e tá no mesmo canal que eu tinha pego a primeira. Mas agora eu vou conversar com vocês sobre os acontecimentos do livro. Bom, então eu tinha parado em uma parte que a Laurie tava comemorando o aniversário dela e ela recebeu a notícia que o pai dela foi hospitalizado. Mas essa parte é relativamente breve, apesar de ter acontecimentos sobre isso depois. Mas aqui nessa parte em específico o pai dela fica bem, mas enquanto ele tá se recuperando, a Laurie fica sensível e em um passeio dela com o Jack para comprar um presente para Sarah, eles acabam se beijando. Antes desse beijo eles conversaram sobre o primeiro encontro deles num ônibus, mas o Jack finge que nem existiu e que ele não se lembra e que a Laurie está enganada. Ela fala pra ele que aquilo foi um erro sobre o beijo deles e que devem esquecer, e isso entristece o Jack, que começa realmente a gostar dela. Depois disso ela fica longe e até viaja pra Tailândia pra fugir de tudo, onde ela conhece um cara que vai ser o seu namorado e ele se chama Oscar. Ele é um personagem bem legal e até compra uma casa pra morar com a Laurie depois de um tempinho do relacionamento deles, mas por ciúme o Jack muda totalmente. Ele não trata o Oscar bem, é grosso com as pessoas e a Sarah lamenta essa mudança negativa de repente. Depois que ela volta dessa viagem à Tailândia, apresenta o namorado dela, a vida começa a andar justamente por ela ter um novo namorado, conseguir um novo emprego, mas aí nesse momento feliz da vida dela, de repente o Jack sofre um grave acidente. Nesse acidente ele fica ainda pior em questão de comportamento com as pessoas e muda bastante. Depois de várias tentativas da Sarah, que é a namorada dele, ela pede para que a Laurie vá ver ele, para ver se ela consegue conversar com ele, descobrir o que está acontecendo e melhorar esses aspectos ruins e esse comportamento ruim dele. Nessa primeira ele se abre para ela, beija a Laurie mesmo que ela afaste ele, mas depois que ela diz que tudo aquilo é loucura, ele trata ela super mal e manda ela ir embora. Ela passa um tempo afastada dele e a Sarah também tá bem triste com tudo isso, e arrependido ele pede desculpa a todos, mas continua um pouco esquisito. O que faz com que a Sarah se apaixone por outro homem,
que realmente dá o que ela precisa naquele momento, escuta o que ela tem pra dizer, dá atenção pra ela, tem tempo pra ela, diferente do Jack. E por causa disso, eles acabam se separando. E ao mesmo tempo que esse casal do Jack e da Sarah estão ruindo, ao mesmo tempo a Laurie aceita o pedido de casamento do Oscar. Eles se casam, mas sem a Sarah presente, já que no dia anterior da data ela descobre que o Jack era o cara do ônibus e briga com a Laurie. Essa parte foi bem divisora aqui nesse livro. Eu tava esperando justamente isso acontecer, só que eu achei que ia acontecer um pouco mais pro final. Mas quando ela descobre, elas têm uma briga feia. A Sarah reage de um modo que eu não imaginava que ela ia reagir. E a Laurie fica muito triste pela amizade delas ter acabado daquele jeito, elas terem brigado daquela maneira. E ainda mais em um momento tão importante pra ela, tão perto do seu casamento. E aí ela nem aparece no casamento, nem nada. Então eles se casam e aí começa um outro ano. Nesse novo ano, então, com ainda a briga das amigas aqui no início, o Jack morando em outro país, porque separou da Sarah, agora ele já tá com outra moça também, e a Laurie casada. Apesar do casamento dela ir bem com o Oscar, a mãe dele não gosta muito da Laurie e aparentemente ambos escondem coisas. A Laurie sobre a relação dela com o Jack e o Oscar sobre a sua ex-namorada que a mãe dele apoia. Então agora tá nesse momento de o que vai acontecer entre o casal, que é o principal agora, que é da Laurie com o Oscar. Eu imagino que eles vão se separar em algum momento, mas eu quero saber o porquê. Quero ver se ela realmente vai ficar com o Jack. Ele tava namorando com uma moça nova, como eu disse pra vocês. Mas aqui nesse finalzinho do meu terceiro dia, ele terminou com ela. E além disso, também a amizade da Laurie com a Sarah parece que vai voltar. E eu tô bem animada pra ver isso, porque a amizade delas é um ponto bem bacana aqui nesse livro. Agora que eu falei dos acontecimentos, só vou falar rapidinho do que eu tô achando do livro. É um livro que não tem muitos acontecimentos natalinos quanto eu esperava. Eu disse pra vocês que eu tinha esperanças de que isso mudasse, mas isso não mudou e o livro continua mais na relação das personagens mesmo, como eu já comentei com vocês. É mais uma ficção do que um romance, porque os problemas do pessoal aqui, das personagens, é muito mais sério do que apenas o casal. Então é um livro um pouco mais sério do que eu imaginava também. Eu esperava um romancinho, mas aqui tem alguns assuntos sérios sendo tratados. Mas é um livro bom, não é um livro que tá acontecendo coisas que eu espero muito ver, mas ao mesmo tempo tem algumas partes cativantes. E eu esperava, como eu disse pra vocês, mais coisas de Natal, mas não tem. Então eu vou continuar a minha leitura a partir daqui e volto a conversar em breve com vocês, provavelmente quando eu finalizar o livro, porque agora faltam exatas 100 páginas para eu finalizar. Bom, pessoal, terminada a minha leitura de One Day in December, eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nas 100 páginas finais. Não aconteceram muitas coisas, mas ainda assim o final foi muito bom. Inclusive, muitas das coisas que aconteceram no livro levaram a esse final que eu gostei bastante. Então eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu. De modo resumido, aqui nesse final, o pai da Laurie morre. Se não me engano, eu comentei com vocês. Então ela passa por um período bem difícil por causa disso, de arrumar todas essas questões da morte do pai dela, sofrer com isso. Também ver a mãe dela sofrendo por ter perdido a alma gêmea dela, como ela diz. Então ela passa por um momento bem difícil e o marido dela não está lá para ajudar ela, que é o Oscar. O Oscar tá trabalhando 3 vezes por semana em outro lugar, então eles passam muito tempo longe. E aí ela passa por esse momento praticamente sozinha, já que ela não estava com uma amizade tão próxima mais com a Sarah. O Jack estava morando em outro país e o marido dela estava em outro lugar. Mas aí depois o Oscar vem e conversa com ela sobre isso. Ele diz que é difícil para ele saber o que dizer, só que o Jack ainda assim dá alguns conselhos para ele e ele meio que apoia a esposa dele. E aí, já pulando um pouquinho, depois de um tempo, ele sugere para que eles tenham um filho. Eles decidem então tentar, e aí passa um tempo, 6 meses especificamente, que eles tentam, mas não conseguem ter nenhum filho.
E isso acaba ferindo ainda mais a Laurie, que já estava muito sensível com a questão da amizade dela com a Sarah não ser mais a mesma, da morte do pai dela que ela sofreu tanto, e aí vem mais essa dela não conseguir ter o filho que ela tanto queria. Nesse momento ela se aproxima um pouco mais da Sarah. A Sarah tenta apoiar ela em algumas questões e diz que vai casar com o cara que ela tá agora. Então a gente consegue ver que a Sarah já tá encaminhando a sua vida e encaminhando para um final feliz. E aí a gente acompanha mais mesmo a Laurie com o marido dela e o Jack com a namorada dele. Depois de um tempo tentando, ela não consegue ter o filho e então o marido dela diz que ele ganhou uma promoção e que eles precisariam morar nesse outro local onde ele trabalha as 3 vezes por semana. A Laurie diz que isso não seria bom para ela porque ela conseguiu arrumar um emprego, ela é feliz onde ela vive, então para ela não seria interessante isso. E aí, com a crise dessa questão do neném que não vem, também essa questão toda dele falar para eles irem morar em outro lugar e ela não querer, e ele falar o quanto é importante para ele, mas não ligar para o que é importante para ela. E também o fato dela ver que a ex-namorada do Oscar está muito próxima dele porque eles trabalham juntos. Eles passam por uma crise, mas conversam como 2 adultos devem fazer e resolvem se separar para o bem dos dois. Então aqui nesse final é assim que eles se separam. Como eu disse pra vocês, eu tava curiosa pra saber como isso ia acontecer, mas foi de uma forma bem madura. Eu gostei dessa parte, não teve uma briga boba nem nada. Eles realmente conversaram o que era melhor pra cada um deles e cada um seguiu o seu caminho. Depois desse período então muito difícil na vida da Laurie, ela resolve dar um tempo pra si mesma, se conhecer melhor, viajar pra onde ela quer, viver a sua vida focada em si mesma e não em outras pessoas, como ela estava fazendo há um tempo. Então essa parte também é muito interessante, porque tanto ela que separou do marido, quanto o Jack que se separa da namorada, eles têm esse tempo de reflexão e de amadurecimento, que é muito importante para o final, que é o que eu vou conversar com vocês agora. O final, então, é os dois percebendo o quanto gostam um do outro e o quanto eles estão destinados a ficarem juntos. Como eu disse pra vocês, o Jack estava morando em outro lugar, porque ele estava trabalhando lá também. E aí, ele trabalha numa rádio. Desde o início do livro, ele trabalha nessa questão de rádio. E então, tem um quadro que ele apresenta, em que as pessoas podem ligar pra lá e fazer as suas declarações de amor. E é isso que a Laurie faz com outro nome. É claro que ele percebe que é ela e isso é bem romântico, e depois ela vai até lá na rádio dele pra falar pra ele que ela quer ficar junto dele e eles têm um final bem feliz. Eu disse pra vocês que eu gostei do final justamente por isso, por ela por essa questão do amadurecimento que eu conversei com vocês, que foi muito importante pra ambos os personagens. E também essa questão do final dela ter ido pra lá e feito essa surpresa pra ele e eles ficarem juntos com tudo resolvido, já que a Sarah já entendeu que eles dois gostam um do outro. A Sarah também tá feliz com o seu novo marido. O Oscar também se separou da Laurie de um modo maduro e eles conseguiram seguir as suas vidas. Então esse final eu gostei bastante, como as personagens evoluíram, como elas compreendem o que é melhor para elas, mesmo que isso seja difícil. E eu acho que o livro fala muito sobre isso, sobre essas questões pessoais de o quanto uma pessoa que você ama pode te machucar mesmo sem querer. E como você lidar com isso, como você ter uma boa relação com as outras pessoas, como apesar de tudo, do amor que você tem por elas, você pensar primeiro no que é bom pra você, no que é melhor pra você. Então todas essas questões de escolhas pessoais e escolhas de relação com as pessoas é uma ficção de amadurecimento, acredito eu. Então é bem interessante acompanhar esses personagens por esses 10 anos, ver como eles mudam nesse período de tempo, como a amizade muda, o amor muda e ao mesmo tempo algumas características permanecem. Então, apesar de não ter sido um livro tão natalino quanto eu esperava, apesar de ter algumas pequenas cenas aqui, foi uma leitura interessante, me fez refletir bastante sobre questões pessoais e de amizade, como eu disse pra vocês. Então ainda assim foi uma leitura bem interessante, mesmo não sendo exatamente natalina. E essa foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na leitura de One Day in December.
Mesmo que não seja um livro natalino, fica a minha indicação, caso você goste de livros assim, que falam sobre sentimentos humanos, sobre evolução, sobre amadurecimento, sobre como lidar com mudanças, como tomar decisões. Então é um livro, acho que jovem adulto talvez, que seja interessante para você. Não se esqueça de comentar suas opiniões sobre o livro e sobre o vídeo. Também não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos natalinos aqui. Tem outras leituras que eu planejei para esse mês que com certeza vão ser natalinas de verdade, então não deixem de ativar o sininho para receber todos esses vídeos e ficar por dentro de todos os conteúdos natalinos especiais e divertidos que eu estou preparando para cá. Até breve!